Olá, mentes curiosas! Bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje vamos desvendar uma das estruturas mais influentes de nossas vidas e que damos como garantida. Aquela que nos formou, nos moldou e talvez, sem que percebêssemos, também nos limitou de maneiras que mal começamos a compreender. Você já se perguntou qual é o verdadeiro propósito da escola? A resposta que nos deram é simples: preparar-nos para o futuro. Mas e se eu te dissesse que o projeto original da educação moderna não tinha como prioridade sua criatividade, seu pensamento crítico ou sua felicidade pessoal? A verdade é mais sombria. Pense por um instante. As fileiras de carteiras, todas olhando para a mesma direção, os sinos que marcam o início e o fim de cada atividade, fragmentando o conhecimento. A obediência à autoridade como uma virtude suprema. Isso te lembra um lugar que fomenta a inovação ou outra coisa? Uma linha de montagem, talvez. O ponto é este: o sistema educacional que conhecemos, em grande parte, é um produto da Revolução Industrial. Seu objetivo principal não era criar artistas, filósofos ou cientistas revolucionários. Seu objetivo era produzir em massa algo muito diferente, algo que a nova economia industrial precisava desesperadamente. Precisava de trabalhadores. Precisava de pessoas pontuais, obedientes e capazes de realizar tarefas repetitivas por horas sem questionar o sistema. Precisava de engrenagens perfeitamente lubrificadas para a maquinaria do progresso industrial. E para criar essas engrenagens, projetaram uma fábrica de mentes que chamaram de escola. Viajemos ao século XIX. As cidades crescem, as fábricas dominam a paisagem e uma força de trabalho completamente nova é exigida. Os ciclos agrícolas ou o trabalho artesanal já não servem. É necessária uma mentalidade de produção em massa, e essa mentalidade deveria ser inculcada desde a infância, de forma sistemática. Assim, o modelo prussiano de educação, focado na disciplina e na padronização, tornou-se o padrão global. Foi projetado para ensinar obediência à autoridade estatal e para que as crianças se acostumassem a um ambiente de trabalho controlado e hierárquico. A individualidade era um erro no sistema, não uma meta. O currículo foi dividido em matérias isoladas sem conexão aparente. História de um lado, matemática do outro. Isso impede o pensamento holístico, a capacidade de ver o sistema completo e como suas partes se interconectam. É mais fácil gerenciar especialistas do que pensadores que entendem o panorama geral. A avaliação foi padronizada através de exames. Provas onde há apenas uma resposta correta. Isso ensina uma lição muito perigosa, que problemas complexos têm soluções simples e únicas, e que o erro é algo que deve ser punido. A criatividade, por sua natureza, baseia-se na exploração e no erro. Estudos em neurociência cognitiva nos mostram que o cérebro aprende melhor através do jogo, da curiosidade e da conexão emocional. O medo do fracasso, uma constante no sistema de notas, na verdade inibe os processos neuronais associados ao aprendizado profundo e ao pensamento criativo. Ele nos ensina a não arriscar. Agora, o mundo mudou drasticamente. A era industrial deu lugar à era da informação e da inteligência artificial. As tarefas repetitivas para as quais fomos treinados estão sendo automatizadas. O sistema nos preparou para um mundo que, ironicamente, já não existe. Hoje, as habilidades mais valiosas são a criatividade, a resolução de problemas complexos, a inteligência emocional e a capacidade de adaptação. Habilidades que o sistema educacional tradicional não apenas não fomenta, mas em muitos casos, suprime ativamente em sua busca por uniformidade e controle. O foco na memorização de dados é um claro exemplo. Somos obrigados a reter datas, fórmulas e nomes, informações que hoje temos ao alcance da mão em qualquer dispositivo. Somos ensinados o que pensar, mas raramente somos ensinados como pensar, como questionar ou como sintetizar a informação. Pensemos no conceito do sino. Por mais de uma década de nossas vidas, um sino nos diz quando começar a pensar, quando parar, quando comer e quando ir para casa. Isso condiciona nossa mente a depender de sinais externos para gerenciar nosso tempo e nossa concentração, em vez de desenvolver a autodisciplina interna. Isso nos leva a um fenômeno que os psicólogos conhecem bem: a indefensibilidade aprendida. Quando uma pessoa é submetida repetidamente a um estímulo aversivo que não pode controlar, eventualmente ela para de tentar escapar dele. O sistema escolar, ao penalizar o erro e o desvio, pode gerar uma passividade intelectual. Não se trata de culpar os professores. A maioria deles é composta por pessoas apaixonadas que entraram na profissão com o desejo de inspirar. No entanto, eles também são produto e prisioneiros do mesmo sistema, forçados a seguir um currículo rígido e a preparar os alunos para provas padronizadas. A conformidade é a regra de ouro. Vista-se como os outros. Pense como lhe é indicado.
Siga o caminho pré-estabelecido. Forme-se, arrume um emprego, encaixe-se. Qualquer desvio dessa norma é frequentemente visto com suspeita, tanto pela instituição quanto pelos próprios colegas que aprendem a vigiar uns aos outros. A especialização precoce é outra ferramenta. Ao nos empurrar para escolher uma carreira muito cedo, o sistema limita nossa exploração de diferentes campos do saber. Isso cria especialistas em áreas muito específicas, mas muitas vezes incapazes de conectar seu conhecimento com outros domínios, perdendo a visão de conjunto. A curiosidade é o motor do aprendizado genuíno. No entanto, em uma sala de aula onde o tempo é limitado e as perguntas fora do tema são vistas como distração, a curiosidade infantil vai se apagando aos poucos. Aprende-se que é mais eficiente e seguro esperar a resposta do professor do que buscá-la por conta própria. O resultado é uma população que, em grande medida, externalizou sua capacidade de pensamento crítico. Somos ensinados a aceitar a informação que nos é dada por figuras de autoridade, seja um professor, um livro didático ou, mais tarde, um meio de comunicação, sem o hábito de questioná-la ou verificá-la de forma independente. Isso cria um paradoxo doloroso no mundo moderno. As empresas e a sociedade clamam por inovadores e líderes, mas o sistema que supostamente deve produzi-los é projetado para gerar seguidores. Há uma desconexão fundamental entre o que o sistema produz e o que o futuro realmente precisa. Até a forma como o espaço físico da sala de aula é organizado reforça essa ideia. O professor à frente como o único detentor do conhecimento e os alunos como receptores passivos. Este modelo de transmissão de informação de um para muitos é obsoleto em um mundo onde o conhecimento é colaborativo e descentralizado. E aqui chegamos ao ponto mais profundo e perturbador de todos, o clímax desta revelação. A armadilha oculta do sistema educacional não é apenas sobre preparar você para um trabalho obsoleto. O verdadeiro objetivo, o mais profundo, tem a ver com a governabilidade e o controle social. É uma questão de poder. Uma população educada para obedecer, para não questionar as narrativas dominantes e para ver o mundo em categorias simples de certo e errado, é uma população muito mais fácil de governar. O pensamento crítico é, por sua própria natureza, uma ameaça para qualquer estrutura de poder que se baseie na obediência cega. O sistema não busca necessariamente criar cidadãos informados e ativos, mas súditos previsíveis. Ele fomenta uma mentalidade de dependência, onde esperamos que o governo ou as corporações resolvam nossos problemas, em vez de nos empoderar para criar nossas próprias soluções de forma coletiva. Esta é a razão pela qual a filosofia, a arte e as humanidades são frequentemente as primeiras matérias a serem cortadas quando há crises orçamentárias. Elas não produzem benefícios econômicos diretos e, o que é mais perigoso para o sistema, ensinam as pessoas a fazer perguntas fundamentais sobre propósito, justiça e poder. O medo da incerteza é outro produto deste sistema. Ao nos acostumar a ter sempre um plano de estudos, um cronograma e um guia, desenvolvemos uma aversão ao vazio, ao desconhecido. A vida real, no entanto, é caótica e imprevisível. A criatividade nasce precisamente de saber navegar nessa incerteza. A competição é outro pilar. Somos ensinados a competir pelas melhores notas, os melhores postos, os melhores reconhecimentos. Isso fragmenta a solidariedade e nos faz ver nossos colegas como rivais em vez de colaboradores. Impede a formação de uma inteligência coletiva real e nos isola. Então estamos condenados? Somos simplesmente produtos de uma programação social iniciada na infância? Não necessariamente. O primeiro passo para escapar de qualquer armadilha é perceber que você está nela. A consciência desse design é o primeiro ato de verdadeira libertação intelectual. O verdadeiro aprendizado, aquele que te transforma, quase sempre ocorre fora das paredes da sala de aula. Ocorre quando você se apaixona por um tema e o pesquisa por conta própria. Quando viaja e se expõe a novas culturas. Quando tem conversas profundas que desafiam suas crenças mais arraigadas. Devemos nos tornar autodidatas permanentes. A educação formal te dá um diploma, mas o autoaprendizado te dá a liberdade. É o processo de desaprender as limitações que te impuseram para depois reconstruir seu próprio arcabouço de conhecimento baseado na curiosidade e na experiência direta. Questione tudo, especialmente as coisas que te disseram para dar como garantidas. Por que a história é contada dessa maneira? Que interesses econômicos existem por trás desta política? Que suposições filosóficas sustentam essa teoria científica? As perguntas são mais importantes que as respostas. Fomente a interconexão de ideias. Leia sobre ciência, arte, história e psicologia. Observe como os padrões se repetem em diferentes disciplinas.
A verdadeira genialidade não reside na profundidade de um único campo, mas na capacidade de construir pontes entre ilhas de conhecimento que parecem não ter relação. Abrace o fracasso como uma ferramenta de aprendizado. Os cientistas mais brilhantes, os artistas mais inovadores, todos têm em comum uma longa história de erros. Cada erro é um dado. É uma bússola que te diz qual caminho não tomar, aproximando-o um passo da solução que funciona. Busque mentores e comunidades, não apenas professores. Aprenda com pessoas que estão fazendo coisas no mundo real. Junte-se a grupos de discussão, colabore em projetos. O aprendizado é um ato social. Afiamos nossas ideias uns contra os outros como espadas. A conclusão desta jornada é clara. O sistema educacional não é seu inimigo, mas também não é necessariamente seu aliado na busca pelo seu máximo potencial. É uma ferramenta e, como toda ferramenta, foi projetada com um propósito específico em uma época específica. Agora, essa ferramenta é obsoleta. Não se trata de abandonar a educação, mas de complementá-la, de hackeá-la, de pegar o que serve e descartar o que limita. A responsabilidade final da sua educação não recai sobre nenhuma instituição, recai sobre você. É sua para construí-la ou para aceitá-la passivamente. O objetivo final não deveria ser ter uma cabeça cheia de dados, mas ter uma mente bem formada. Uma mente que é flexível, crítica, curiosa e, acima de tudo, livre. Livre dos dogmas que outros tentaram instalar nela. Essa é a verdadeira graduação a que todos deveríamos aspirar. Então, da próxima vez que você refletir sobre seus anos de escola, não o faça apenas com nostalgia ou ressentimento. Olhe para eles com os olhos de um analista, de um detetive. Identifique os padrões, entenda o design e, a partir daí, decida conscientemente quais partes dessa programação você quer manter e quais quer reescrever. Lembremos que muitas das mentes mais brilhantes da história, de Einstein a Turing, frequentemente tiveram conflitos com o sistema educacional formal. Não porque não fossem inteligentes, mas porque sua inteligência não se encaixava na caixa padronizada que lhes era oferecida. Eles viam além das paredes da sala de aula. A pressão pelo desempenho acadêmico muitas vezes nos afasta de nossas verdadeiras paixões. O sistema nos pergunta o que queremos ser, em termos de uma profissão, em vez de nos perguntar quais problemas nos fascinam ou que tipo de atividades nos fazem sentir vivos. O que é priorizado sobre o porquê. Este modelo industrial também ignora a diversidade de inteligências. Uma pesquisa da Universidade de Harvard, por exemplo, propôs a teoria das inteligências múltiplas, que sugere que a inteligência lógico-matemática e a linguística, as mais valorizadas na escola, são apenas duas de muitas outras formas de ser brilhante. A inteligência sinestésica do atleta, a espacial do arquiteto, a musical do compositor ou a interpessoal do líder. Todas estas são formas de genialidade que o sistema frequentemente marginaliza ou considera meros passatempos, deixando um vasto potencial humano inexplorado, simplesmente porque não pode ser medido em um exame de múltipla escolha. A passividade é outra consequência sutil. Acostumamo-nos a que o conhecimento seja algo que nos é entregue, que é derramado em nós. Isso atrofia o músculo da iniciativa. No mundo real, o conhecimento não é entregue, é buscado, perseguido, conquistado através da experimentação e do esforço. O sistema atual foca demais nas respostas e muito pouco na beleza das perguntas. Uma boa pergunta é uma ferramenta de exploração, uma chave que abre portas para novos mundos. O sistema, ao nos dar as perguntas e as respostas já formuladas, nos rouba a emoção da verdadeira descoberta. Pensemos no jogo. Para as crianças, brincar não é uma distração, é seu principal método de investigação do mundo. É como elas testam hipóteses, aprendem regras sociais e desenvolvem a criatividade. A escola, ao separar rigidamente o tempo de aprender do tempo de brincar, envia uma mensagem errônea sobre como o aprendizado funciona. O ambiente de aprendizado também é antinatural. Horas sentados sob luz artificial, desconectados do mundo natural. Estudos em psicologia ambiental demonstram que o contato com a natureza melhora a concentração, reduz o estresse e estimula a criatividade. A escola é, em essência, um ambiente de privação sensorial. A ascensão da educação online e dos recursos de aprendizado abertos é uma rebelião silenciosa contra este modelo. Permite que as pessoas aprendam em seu próprio ritmo, sigam sua curiosidade e acessem o conhecimento das mentes mais brilhantes do mundo, sem os filtros e as limitações da instituição formal. Então, a tarefa para a nossa geração é monumental. É a de projetar novos modelos de aprendizado para a era digital que priorizem a curiosidade sobre a conformidade, a colaboração sobre a competição e o pensamento crítico sobre a obediência cega. É uma reinvenção total do conceito de educar.
A educação não deveria ser algo que te acontece durante seus primeiros 20 anos. Deve ser um processo que dure a vida toda, uma atitude de curiosidade e humildade constantes. O mundo é complexo demais e muda muito rápido para depender de um conjunto de conhecimentos adquiridos na juventude. O sistema atual frequentemente confunde escolarização com educação. Escolarização é frequentar uma instituição e seguir suas regras. Educação é o processo de despertar e desenvolver o potencial de uma mente. É possível passar por anos de escolarização e sair com muito pouca educação real. A armadilha, em última análise, é a ilusão de que o caminho está traçado. Que se você seguir as regras e obtiver as notas, o sucesso e a plenitude estarão garantidos. A vida real é muito mais selvagem e requer que você desenhe seu próprio mapa em vez de seguir um que te deram outros. A verdadeira educação te empodera. Não te dá um peixe, mas te ensina a pescar. Te dá as ferramentas mentais para analisar o mundo por si mesmo, para construir seus próprios argumentos e para navegar a complexidade sem a necessidade de que uma autoridade te diga o que pensar ou como sentir. Este sistema também cria uma aversão à leitura profunda. Ao nos forçar a ler textos para extrair informações para um exame, perde-se o prazer da leitura como uma forma de diálogo com as maiores mentes da história. A leitura se torna uma tarefa, não uma aventura. O conformismo intelectual é sutil. Não se trata de que te proíbam de pensar ideias radicais, mas de que elas nem sequer te ocorram. O currículo define os limites do que é considerado um pensamento razoável, e tudo o que está fora dessa janela é tacitamente ignorado ou ridicularizado. A separação por idades é outra tática de controle. Ao agrupar as pessoas por sua data de nascimento, impede-se a transmissão natural de conhecimento entre gerações. Nas sociedades tradicionais, as crianças aprendiam com os adolescentes com os adultos e os adultos com os idosos. Essa segregação por idade também fomenta uma cultura de comparação constante com seus pares. Seu valor é medido em relação a pessoas que têm exatamente a mesma experiência e idade que você, criando uma bolha artificial que não reflete a diversidade do mundo real. A falta de educação financeira é outro ponto cego deliberado. Somos ensinados álgebra complexa, mas não como funciona um orçamento, os juros compostos ou os investimentos. Isso cria adultos que são muito produtivos em seus trabalhos, mas muitas vezes analfabetos na gestão de seu próprio capital, mantendo-os dependentes. Da mesma forma, a inteligência emocional é quase completamente ignorada. Não somos ensinados a entender ou gerenciar nossas próprias emoções, nem a ter empatia pelas dos outros. Essa carência é a raiz de muitos problemas sociais e pessoais, desde a ansiedade até a incapacidade de colaborar eficazmente. O sistema premia a velocidade sobre a profundidade? Aquele que termina primeiro o exame é frequentemente considerado o mais inteligente. Mas o pensamento profundo, a reflexão e a deliberação levam tempo. O sistema nos treina para ter respostas rápidas, não necessariamente para ter respostas bem pensadas. O trabalho em grupo forçado muitas vezes não ensina a colaboração real. Ensina a como lidar com membros da equipe que não trabalham, a como dividir tarefas de forma superficial e a como apresentar um produto final coerente. A verdadeira colaboração é uma sinergia de mentes, não uma simples divisão do trabalho. A dependência da validação externa é talvez a cicatriz mais profunda. Desde a infância, aprendemos a buscar a aprovação de figuras de autoridade para saber se nosso trabalho é bom. Isso pode criar adultos que carecem de uma bússola interna, que medem sua autoestima pelos curtidas, promoções ou a opinião dos outros. O pensamento crítico real implica em estar confortável com a ambiguidade e a dúvida. O sistema educacional, ao contrário, nos ensina a buscar a certeza. Ele nos dá a ilusão de que o mundo é um lugar ordenado e cognoscível, quando na verdade está cheio de paradoxos, contradições e mistérios. O sistema te ensina a seguir receitas. Se você faz A, B e C, obterá o resultado D. Isso funciona para a química básica, mas não para a vida. A vida não é uma receita, é um laboratório de improvisação. Requer que você invente suas próprias fórmulas à medida que avança, muitas vezes sem saber qual será o resultado. A uniformidade do conteúdo é outro problema. Assume-se que todas as crianças em todo um país devem aprender o mesmo ao mesmo tempo, sem importar seus interesses individuais, seu contexto cultural ou seus talentos únicos. É a lógica da fábrica aplicada ao desenvolvimento humano e é inerentemente desumanizante. A criatividade não é uma matéria que possa ser ensinada em 1 hora por semana. É uma forma de ver o mundo, uma atitude de curiosidade e jogo que deve impregnar todas as áreas do aprendizado. Ao isolá-la em aulas de arte, o sistema diz à criança que a criatividade é um extra, não algo fundamental. O conhecimento que se valoriza é quase exclusivamente teórico e abstrato.
O conhecimento prático, aquele que se adquire com as mãos, muitas vezes é desprezado. Isso cria uma elite intelectual desconectada dos processos físicos que sustentam o mundo, e uma classe trabalhadora cujo saber não é reconhecido. O sistema nos ensina a ser consumidores de cultura, não produtores. Somos ensinados a analisar os poemas de outros, a estudar as pinturas de outros e a interpretar a música de outros. Raramente nos é dado o tempo e a confiança para criar nossas próprias obras de forma séria e sustentada. Esta estrutura também nos ensina uma forma de pensar linear: introdução, desenvolvimento, conclusão, causa e efeito. Mas o mundo não é linear. É um sistema complexo, um nó de retroalimentações, ciclos e efeitos emergentes. Precisamos de um pensamento sistêmico, não de um pensamento linear. A história é apresentada como uma série de datas e eventos, não como uma rede de narrativas em conflito. Nos é dada a versão do vencedor, uma história simplificada que justifica o estado atual das coisas. Não somos ensinados a ler a história de forma crítica, a buscar as vozes que foram silenciadas. A ciência é ensinada como um corpo de fatos estabelecidos, não como um processo de dúvida e descoberta. Nos são mostrados os resultados finais, não o caminho tortuoso cheio de erros e debates que levou a eles. Isso nos dá uma falsa imagem da ciência como uma fonte de verdade absoluta e inquestionável. A armadilha é tão eficaz porque nos convence de que é para o nosso próprio bem. Ela nos diz que a disciplina e a conformidade são necessárias para o sucesso. Internalizamos as regras do sistema a ponto de nos tornarmos nossos próprios carcereiros, punindo-nos por nos desviarmos do caminho. Quebrar essa programação requer um ato de coragem. A coragem de parecer tolo fazendo perguntas óbvias. A coragem de seguir um interesse que não tem uma aplicação econômica imediata. A coragem de definir o sucesso em seus próprios termos, não nos que a sociedade te impõe. Devemos aprender a brincar novamente, a experimentar sem um objetivo fixo, a combinar ideias de formas estranhas, a nos permitir ser iniciantes. O espírito do iniciante, como o chamam no budismo Zen, é uma mente aberta a todas as possibilidades, não a mente do especialista que já acredita saber tudo. Não espere a permissão de ninguém para começar a se educar de verdade. A internet demoliu os muros que antes guardavam o conhecimento. As melhores bibliotecas, os cursos das universidades mais prestigiadas e as comunidades de especialistas estão a um clique de distância. A única barreira que resta é sua própria iniciativa. Construa seu próprio currículo pessoal. Identifique as habilidades que você quer desenvolver, as perguntas que te obsediam e os temas que acendem sua paixão. E então projete seu próprio plano de estudos. Torne-se o arquiteto da sua própria mente. O mundo já tem ecos suficientes. O que ele precisa desesperadamente são mais vozes originais. Vozes que não tenham medo de desafiar o consenso, de propor ideias audazes e de falar por aqueles que não podem. Sua voz única é o recurso mais valioso que você tem. Então, a pergunta não é se o sistema educacional é bom ou ruim. A pergunta é, agora que você entende seu design e suas limitações, o que você vai fazer a respeito? Como você vai reivindicar a soberania sobre sua própria mente? O jogo está em andamento. Este conhecimento não é para gerar cinismo, mas para empoderar. Ele te dá uma nova perspectiva para entender suas próprias lutas, as dos outros e as da sociedade como um todo. É um mapa que te mostra onde estão as armadilhas para que você possa navegá-las com maior sabedoria. No final, a educação mais importante é a que te ensina a conhecer a si mesmo. Suas forças, suas fraquezas, seus preconceitos e suas paixões. Porque somente a partir desse núcleo de autoconhecimento você pode começar a construir uma vida autêntica e a contribuir de forma significativa para o mundo. Viajamos da fábrica do século XIX até as armadilhas de nosso próprio pensamento. Vimos como um sistema projetado para a obediência colide com um futuro que exige criatividade. A conclusão é inevitável: devemos nos tornar os líderes de nossa própria educação. Não se trata de uma revolução barulhenta, mas de uma evolução silenciosa. É a soma de milhões de decisões individuais, de pensar um pouco mais criticamente, de aprender algo novo a cada dia por pura curiosidade, de questionar uma suposição a mais. É assim que se muda um paradigma, de dentro para fora. O sistema te preparou para ser uma engrenagem, mas você é muito mais do que isso. Você é uma mente com um potencial quase infinito, capaz de aprender, criar e transformar a realidade. Não deixe que um modelo obsoleto defina os limites do que você pode vir a ser. Da próxima vez que você enfrentar um problema, pergunte-se se o está abordando como te ensinaram na escola, buscando a única resposta correta, ou se você se permite explorar, brincar com ideias e considerar soluções que parecem impossíveis. A resposta a essa pergunta definirá seu futuro. Sua mente não é um recipiente a ser preenchido, mas um fogo a ser aceso.
E a centelha para esse fogo não virá de uma instituição, mas da sua própria vontade de saber, de compreender e de crescer além das fronteiras que te foram impostas. O verdadeiro propósito da educação não é te dar um meio para ganhar a vida, mas te dar uma vida pela qual valha a pena viver. Uma vida de curiosidade, de assombro, de conexão e de crescimento contínuo. Uma vida em que você é o autor, não apenas um personagem no roteiro de outro. Lembrar disso é sua maior defesa. Saber que o sistema tem um design te permite navegá-lo sem ser sua vítima. Você pode jogar o jogo dele quando necessário, mas nunca se esqueça de que há um jogo muito maior e mais importante para jogar, o da sua própria e autêntica realização. Em conclusão, a educação atual, em sua forma tradicional, muitas vezes nos prepara mais para ser engrenagens do que para ser criativos. Mas o conhecimento dessa verdade não é um ponto final, é um ponto de partida. É a chave que abre a porta da sua verdadeira cela. A pergunta é: você se atreverá a girá-la e sair? Obrigado por me acompanhar nesta profunda reflexão, por ousar questionar os alicerces de nossa sociedade e por manter viva a chama da curiosidade. Foi uma honra compartilhar este espaço e este tempo com você. Agora que você conhece a armadilha, como podemos escapar dela coletivamente? Que ideias você tem para reinventar o aprendizado? Inscreva-se para mais jornadas intelectuais e compartilhe suas teorias nos comentários. O diálogo é o próximo passo.